Legal. Começou a gravar. Legal. Então, eu quero falar da Moldme, né? A Moldme é um software de modelagem e planejamento de corte e encaixe automático, e também a gente tem outros módulos conectados a essa modelagem, que é a ficha técnica, a formação de preços, para otimizar os processos e facilitar aí o dia a dia da confecção, né? Então, qual que é o principal diferencial da Moldme hoje no mercado, né? Além de ter o melhor aproveitamento de encaixe, a gente é totalmente na nuvem. Então, muitos processos de modelagem, de encaixe, eles, por eles serem na nuvem, eles são muito mais práticos e, e estão pré-prontos. Por exemplo, uma ficha técnica, você não vai precisar digitar toda uma sequência operacional. Então, você pode, aqui na Moldme, já ter sequência operacional pré-prontas, aonde você faz uma ficha técnica comparado com o método tradicional, você faz uma ficha técnica na Moldme 5 vezes mais rápido, por você ter todas essas conexões e ser na nuvem. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Então, o que a gente faz, né? A gente otimiza todos os processos de modelagem, encaixe automático, planejamento de corte para sua confecção. Então, o número um hoje que a gente mais cuida, né, é o nosso suporte especializado em horário comercial. Então, a gente sempre conversa com os nossos clientes, ou até mesmo alguém que está pensando em entrar, em assinar a Moldme, sobre como que é o suporte no mercado, né? E nós temos muito orgulho em dizer que a gente tem um suporte de fácil acesso para o nosso cliente. Então, o nosso cliente está com alguma dúvida em colocar um pique numa modelagem ou fazer uma sequência operacional, ele entra em contato e já temos várias videoaulas prontas explicando etapa por etapa. Então, aqui à minha direita, né, o treinamento online e gratuito de cada ferramenta. Sempre que a gente vai lançar uma ferramenta nova, a gente já cria, já desenvolve essa videoaula para facilitar o processo na confecção aí do nosso cliente. Então, nós temos as ferramentas de modelagem e planejamento de encaixe, e esse é o mais comum num sistema de modelagem, né? Mas a Moldme cada vez mais vem conectando outros módulos para facilitar essa cadeia produtiva desde da criação da modelagem até esse corte pronto, né? Então, a gente tem, além do planejamento de corte e modelagem, a gente tem a ficha técnica e também tem a formação de preços. Rapidamente, a formação de preços, ela está conectada no encaixe, então, quando você finaliza o seu encaixe, o seu mini risco para saber o custo da peça, essa formação de preços, ela já vai pegar essas informações do encaixe e vai definir qual que é o custo dessa peça e qual que vai ser a formação de preços dessa peça que deveria ser vendida para atingir aí seus lucros, o seu custo fixo e assim por diante, né? Então, todos os seus moldes ficam na nuvem e seguros, 100% seguros, né? Eu já sou modelista há algum tempo, o próximo slide vai falar um pouquinho de mim, mas já passei por um momento na vida que eu perdi alguns moldes pelo servidor ser local. Então, a CPU do computador estragou e eu perdi os moldes que eu tinha feito no dia anterior, né? Então, aqui na Moldme, todos esses moldes, ficha técnica, formação de preços e ordens de corte, eles vão tudo para uma nuvem, 100% garantido. Nós estamos aí indo para 7 anos no mercado e nunca tivemos nenhum problema de algum cliente perder uma modelagem, né? Atualizações novas e ferramentas gratuitas. Então, como eu falei, eu já sou modelista há algum tempo, né? Quando uma empresa, um sistema que não é conectado na nuvem, ele precisa fazer uma atualização, isso é muito moroso. Cada CPU, cada computador precisa atualizar novamente, né? Aqui na Moldme, todos
todos os nossos clientes, a hora que eles fazem login, eles já recebem essa ferramenta atualizada, nova, e não precisa fazer nenhuma instalação, nada, né? E a impressão dos seus moldes em qualquer impressora. Então, hoje, eu quero imprimir um molde rapidamente aqui na minha folha 4, para mim não precisar me deslocar até na gráfica. Você consegue imprimir na sua impressora caseira. Então, quem sou eu, né? Eu sou diretor de produto aqui na Mold-me, cuido do produto software, né? Do produto, quais são as próximas ferramentas que a gente vai estar lançando, e também cuido do cliente. Então, a hora que o cliente interessado entra no sales, nosso tipo de vendas, a próxima etapa é o sucesso desse cliente, então passa por treinamentos por mim, pela minha equipe, né? Eu já tenho uma vasta experiência no setor têxtil, desde a parte de costura, fui costureiro muito tempo, depois entrei na parte de modelagem, corte da peça piloto, modelagem, e os meus últimos dias aí na confecção foram em gestor de operações e liderança. E aí, nos últimos 3 anos e meio, eu faço parte aqui da Mold-me, e é muito legal ver o quanto que a Mold-me vem crescendo, se desenvolvendo e caminhando para ser o melhor software de modelagem e encaixe aí do mercado. Então, alguns dados aqui do mercado, né? 72% das nossas confecções brasileiras relatam dificuldades em contratar profissionais qualificados. Cada vez mais a gente está com dificuldade de mão de obra, de conquistar essa mão de obra, né? Então, a gente, aqui, projeções mostram que até 2030 a automação poderá reduzir em até 30% a necessidade de operações manuais. Que bom que a gente vai encontrar processos para automatizar, porque hoje a gente vê, principalmente no universo da confecção, muitas vagas em aberto, e a gente não consegue encontrar mão de obra para essas vagas, né? Então, as empresas estão cada vez mais buscando automatizações aí nos seus processos, né? Quais são os principais problemas, né, na confecção hoje, né? Então, a falta de qualificação, principalmente, vou falar no corte, na modelagem. Então, no corte, quando eu tenho um corte manual, eu preciso encontrar uma pessoa que saiba como posicionar aquele molde para cortar, né? Então, quando você tem um sistema de modelagem, o sistema já faz esse corte, já faz esse encaixe, e não precisa de um profissional com vasta experiência para saber que a posição daquela lapela é nesse eixo horizontal, ou na posição de uma legging no eixo vertical, e assim por diante. Então, com a otimização, com o sistema de modelagem, você acaba conseguindo fazer fluir a sua produção com profissionais que estão iniciando, porque isso já vem praticamente pronto para cortar, né? Uma das grandes dificuldades também da confecção é o alto turnover. Aqui a gente fala, né, estamos falando de confecção, mas esse alto turnover é praticamente geral. Se a gente for falar com várias empresas, as pessoas estão querendo mudar, ir atrás de um outro emprego. Foi-se aquela época que uma pessoa ficava 10, 15, 20 anos de carreira numa empresa, né? Então, principalmente os jovens querem, entrei aqui, é mais ou menos isso que eu quero? Ok, não vou para o próximo, então não fica muito tempo parado, esperando se vai gostar desse emprego, se vai gostar desse cargo, né? E nós, aí da confecção têxtil, a gente vê que né, não vê muita valorização nesse trabalho, até mesmo porque se essa mão de obra tiver um salário muito alto, inviabiliza essa peça de roupa. Essa peça de roupa vai ficar muito cara e eu não vou conseguir comercializar ela. Então, tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Pagar um salário justo para ter um produto justo. Se você paga um salário muito alto, o seu produto fica inviabilizado e você não consegue comercializar. Então, na questão da confecção, é sempre um desafio, né? 60% das empresas têm dificuldade em contratar e reter profissionais
segundo aqui essa pesquisa do G1. Impactos para o seu negócio, né? Segundo a gigante americana McKinsey, 63% das empresas relatam ganhos econômicos ao utilizarem a inteligência artificial, né? E a falta desse uso, né? Quem não usa um sistema, uma inteligência artificial, quem não usa um sistema que deixa de ser manual, deixa de ser moroso esse dia a dia na confecção, ele tem aqui aumento de custos operacionais, perdas de prazo, insatisfação dos clientes, né, e limitação da capacidade produtiva e de expansão. Então, eu quero falar aqui sobre essa insatisfação dos clientes, né. No universo da modelagem, quando você tem uma modelagem manual, esse papel, ele vai, com o tempo, ele vai se desgastando, ele vai perdendo, vai amassando, e aí uma hora esse corte sai com uma medida, essa camiseta G, em outro momento ele sai com outra medida menor, ou se esse molde ficou dobrado, amassado, capaz de ficar mais curto, então a gente fica distante de uma qualidade. Então, a gente tem relatos de vários clientes nossos que, depois que digitalizaram a sua empresa e padronizaram essas regras de gradação, essas modelagens, a reclamação de mercado praticamente zerou. Por quê? Porque criou-se um padrão de modelagem, de regra de gradação, e isso, aquela modelagem manual lá, gasta, velha, com dobradura, deixava insatisfeito os seus clientes. Aqui eu trouxe esse slide de máquinas que trazem impactos muito positivos no processo de produção, né? Então, a gente tem máquinas de costurar bolso. Eu tenho aqui um cliente, é uma empresa de uniformes. Quando veio para molde, ele tinha modelagem manual, aquele processo de risco com papel e o giz, e aí a gente foi implementando a molde, ele comprou a plotter, e as coisas foram fluindo, ele aumentou a sua capacidade produtiva, e hoje ele tem ele tem essas 3 máquinas aqui, que é a máquina de costurar bolso, a máquina de abrir peitilho e a máquina de fazer bainha automática. Por que ele conseguiu adquirir essas máquinas que não são muito acessíveis, né? Pela sua economia de tecido, pelo seu aumento de margem de lucro, ele conseguiu adquirir essas máquinas que, uma máquina de costurar bolso era infinitamente mais rápido que aquele processo de você pegar o bolso na mão, pegar um gabarito, pegar o ferro, passar o bolso, vincar ele, né? Depois encaminhar para uma costureira e ela costurar na reta ali, cantinho, né? Pedaço por pedaço. Então, essa máquina de costurar bolso, tem vídeo no YouTube sobre ela, né? Muito rápido, já faz o travete automático. Então, a partir do momento que a empresa de confecção, ela investe num sistema de modelagem e ela reduz esses desperdícios, principalmente de tecido e até mesmo agilidade de infesto e corte, ela acaba tendo uma margem de lucro maior, possibilitando com que ela consiga adquirir essas máquinas, e aí o negócio se torna muito mais positivo, né? Quando eu tenho uma modelagem manual, eu tenho um alto desperdício de tecido, esse alto desperdício de tecido faz a minha margem de lucro reduzir, e eu não ter caixa suficiente para investir em outros setores da empresa. Quando a confecção, ela digitaliza, agiliza o processo de modelagem, gradação, e o corte, que antes demorava um período para fazer um infesto, e hoje um infesto é feito na plotter, no encaixe automático na plotter em 5, 10 minutos com o papel já em cima da mesa, ele acaba tendo margem de lucro suficiente para investir nos outros setores da sua empresa. Então, aqui, soluções automáticas para um cenário de escasso, né? Então, aqui na Moldme, a gente tem a ficha técnica, começamos com a modelagem digital e o encaixe, e hoje nós já temos
a ficha técnica, o planejamento de produto, a digitalização dos moldes, planejamento de corte. Então, a ficha técnica, algumas empresas, elas ainda não usam a ficha técnica. Eu vou dar um exemplo para vocês de um outro cliente que eu fui visitar e me chamou a atenção um quadro branco que tinha lá pontuado alguns valores. E aí eu perguntei para o cliente, o que é esse quadro branco que tem uns valores ali? R$ 70, R$ 120, R$ 38. Daí eu falei, o que é esses valores? Isso aí são os valores que às vezes a gente esquece de mandar um zíper e tem que mandar o motoboy entregar. Esquece de mandar uma etiqueta ou tag, e aí são valores que no final do mês variavam ali entre 5 mil até 8 mil reais. E aí não tinha ficha técnica ainda, né? Então, a gente implantou a ficha técnica e o que acontece? Esse profissional que vai enviar esse lote para a costura, ele pega essa ficha técnica na mão e faz esse checklist, ele vê, as etiquetas estão todas ali, né? O zíper foi, o saco plástico, o tag, o pino de tag, então, todas essas informações, então, aparentemente, parece que a ficha técnica ela não faz muito sentido para algumas empresas. Mas, quando você começa a olhar no detalhe, nesses desperdícios de pequenas coisinhas que acontecem no dia a dia da confecção, no final de uma semana dá um valor exorbitante, né? Então, a modelagem digital, a mesma coisa, né? Nós temos clientes que tinham uma parede inteira de moldes manuais. E o que é isso? Né, pegava aquele molde, colocava em cima do tecido, riscava com um giz, e isso ficava muito moroso. Então, um risco, depende da expertise desse profissional, né, ele demora 2 horas, 1h30, às vezes alguns, depende, se for uma calça com bolso, lapela, revel, braguilha, pequenas partes, pode demorar até 3 horas para fazer esse risco, né, e com o encaixe automático, você faz ele em 2, 3 minutos, coloca em cima do infesto e está pronto, preciso, sem nenhuma variação, sem nenhuma peça faltando, né? Quando a gente fala do encaixe manual, é uma extrema atenção que esse operador precisa ter, porque já existiu e ainda existe um corte onde faltou uma manga, né? A peça G era para ter 2 mangas e saiu só uma, né? E quanto que custou essa reposição, achar esse tecido na tonalidade correta? Então, com o sistema automático, isso é muito mais próximo da assertividade, da certeza que esse risco está pronto. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês o case de sucesso, se vocês quiserem apontar o celular aqui para esse QR Code. A gente tem um case de sucesso de uma confecção, do Andréas, nosso cliente já há uns 3 anos, ele já é nosso cliente, e aumentou muito a produtividade dele, né, e ele contratando a Mold-Me, ele fala no vídeo que ele acredita que teve uma economia de 10 a 15% de matéria-prima. Por quê? Porque ele parou de comprar tecidos que ele achava que precisava uma determinada metragem de tecido e ele passou a usar os relatórios de encaixe da Mold-Me. Então, quando finalizou esse encaixe da Mold-Me, quanto que precisa de comprar tecido para atender este pedido, né? Então, comprar aquela quantidade específica fez com que no final do mês, no final do ano, não tivesse um estoque de sala de malhas de tecidos muito alto, tá? Automações que permitiram contratar funcionários iniciantes na confecção. Então, quando uma confecção tem a parte de modelagem manual, ele precisa de um encaixador expert para colocar esse molde sobre o tecido, para saber a posição desse molde, e aí, com a molding, ele precisa de um infestador, né, que saiba manusear a máquina de corte, porque o sistema já entrega pronto, né, esse encaixe. Então, e muita melhoria na qualidade, eliminando esses processos manuais, eliminando esse giz que ele tem
4 milímetros, 5 milímetros, ora essa manga casa, ora não casa, então depende de onde que é cortado, se é na parte de fora do giz ou na parte de dentro do giz. Então, com o sistema, né, uma linha de uma espessura de 1 milímetro e não tem erro ali, não tem variação. Aqui eu vou compartilhar com vocês no grupo de WhatsApp, vou enviar depois o link desse, desse vídeo no YouTube, que o Andrés, esse nosso cliente, fala do quanto que a molde me impactou no dia a dia da confecção dele. E agora eu vou falar sobre as estratégias de automação e para atrair aqui os talentos. Então, hoje, né, a gente não só no universo da confecção, mas em todas as empresas, se você acessar o seu LinkedIn, você vai ver que digitar lá vagas, há muitas vagas, desde vaga para a área de modelagem, vagas para a parte de infesto e corte, vaga para analista de engenharia. No universo da confecção, né, que é o que a gente respira, então a gente vê muitas vagas em aberto. E o que eu, da minha empresa, da minha confecção, preciso fazer para reter esses meus talentos, né? Então, a gente tem implantar jornadas flexíveis, alguns colaboradores começam às 7 horas e saem 16h48, outros colaboradores começam 8 horas e saem 18 e pouquinho. Então, a gente tem essa jornada, e várias empresas de confecção já implantaram essas jornadas flexíveis, onde o colaborador pode fugir de um horário de pico de trânsito, facilitar se vai deixar alguma criança, né, na escola, filho. Então, a empresa que oferece essas jornadas flexíveis, ela já está a um passo à frente das demais para reter esses talentos, né? Oferecer espaços de trabalho humanizados, né? Um bom ambiente para o almoço, um bom ambiente no dia a dia, iluminação, ventilação, e fazer com que o colaborador faça parte da nossa empresa, né? Como isso, né? A gente tem a nossa daily diária, então, todos os dias, todas as manhãs, a gente conversa com os nossos colaboradores, né? O que o colaborador vai entregar nesse dia, quais que são as metas, como que foi o dia anterior, se deu tudo certo, se ficou faltando alguma coisa, se tem algo bloqueando ele, que ele deveria ter entregado aquela tarefa, ele não conseguiu, né? A gente tem o nosso one-on-one, que a gente fala, né? O nosso feedback, a nossa conversa líder-colaborador, uma vez por mês, pelo menos, ou quando o colaborador precisar mais, né? Ele pode contar com a gente. Então, né, o mínimo que a gente tem é um dia a dia, uma vez por mês, a gente ter esse momento, esse café com o colaborador, como que ele está, as metas dele, pessoais, profissionais, como que ele está se sentindo aqui na empresa. E uma coisa muito bacana que eu aprendi aqui na Mold-me, com a minha CEO, Tiara, e o Luiz, esposo dela, que foi ter uma jornada desse colaborador. Então, eu já era líder há algum tempo, mas a gente ia lá, fazia esse feedback, e mês que vem fazia um outro feedback e tal, e aqui na Mold-me a gente tem uma jornada. O que é essa jornada? É um documento na nuvem, no Google, no Word, aonde a gente conversa com esse colaborador e a gente anota tudo ali. E aí, mês que vem, antes de eu conversar com esse colaborador, eu já sei como é que ele estava, se ele ia tirar a CNH, se ele tinha se inscrito para fazer um vestibular, se ele tinha uma viagem de férias para fora do país. Então, isso faz com que eu gere uma conexão maior com o meu colaborador. Então, se eu tenho esse meu one-on-one hoje, né, e ele comentou que daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, ele vai para uma viagem
vai conhecer um estado que ele não conhece ainda, né? Então, no meu próximo one-on-one, é a primeira coisa que eu vou fazer, é perguntar para ele, e aí, como é que foi aquela tua viagem lá? Me conta, né? Então, isso gera uma conexão, isso gera muito mais sermos humanos, né? Estarmos preocupados com o nosso colaborador. Então, isso eu aprendi aqui na Mold-me, essa jornada. Então, você com seus colaboradores, você pode ter isso também, e isso é muito legal, porque você sabe como que tá os planos dele, você sabe no que ele está contando com você sabe que ele gostaria de ser um líder aí na sua empresa, ou se ele ama o profissional e ele não pensa em ser líder, também temos esses casos, né? Então, é muito legal você ter toda essa jornada do seu colaborador que te gera conexão com ele e facilita a sua comunicação. E a gente também tem os resultados, as reuniões de resultados, que também é muito legal essa aproximação, colaborador se sentindo parte do negócio, muito mais motivado, né? Eu já trabalhei em empresa que eu não sabia se estava bom ou se estava ruim, se estava atingindo as metas, como é que estava o mercado. Então, ainda existem empresas que não compartilham isso com os seus colaboradores. E é um abismo. Aquela empresa que convida os seus colaboradores para participar dessas reuniões de resultados e aquela empresa que o colaborador não sabe se está bem ou se está ruim o negócio. Então, o colaborador, ele se sente muito mais parte, ele se sente muito mais entusiasmado, ele tem muito mais vontade de fazer acontecer quando ele está junto com a gente nessas reuniões de resultado. Então, isso faz com que o colaborador esteja muito mais feliz, muito mais envolvido com essas 3 dicas que eu acabei de dar aqui, que é a nossa daily, né, o dia a dia, a gente tem essas reuniões, o nosso one-on-one, que é no mínimo uma vez por mês, ou, né, se o colaborador levantar a mão, né, eu comentei ali sobre a jornada, né, se o colaborador levantou a mão, preciso falar contigo, primeira coisa que eu faço, como é que foi a minha última jornada, minha última reunião com ele, né, ele estava chateado com alguma coisa, né, a empresa estava devendo alguma coisa, algum retorno para ele, então, isso é muito importante, e as reuniões de resultados para fazer com que esse colaborador se sinta parte da nossa empresa e tenha muito engajamento em fazer acontecer. Aqui eu trouxe os planos de carreira, né? Apresente oportunidades de crescimento para os seus colaboradores. Uma coisa que já é de muito longo na minha gestão é dar oportunidade para quem está na empresa, né? Eu fui durante muitos anos líder, gestor de modelagem, onde eu tinha uma equipe, cheguei a ter 18 pessoas na minha equipe, então a regra era formar essas pessoas e dar oportunidade. Então, se por acaso uma modelista sênior saía, a gente dava uma oportunidade para uma modelista plena virar sênior, uma júnior virar pleno, uma trainee vira júnior e dava uma oportunidade nova para essa nova vaga que apareceu de modelista trainee. Então, durante muitos anos, eu formei muitas modelistas nesse formato de dar oportunidade. Então, as modelistas da minha gestão, elas sabiam que elas tinham oportunidade de crescimento ali dentro, seja de trainee para júnior, de júnior para pleno, de pleno para sênior, e formei até algumas outras modelistas líderes que foram trabalhar em outras empresas por esse formato de gestão, de dar oportunidade de crescimento para essas pessoas que estão ali envolvidas, dando o seu melhor, buscando sempre entregar e fazer acontecer, né? Mostre-me que a automação é uma aliada, usar automações para tarefas repetitivas e focar nas criativas. Quando eu entrei na Mold-me, eu conheci a agenda do Google, né? E aí, numa outra empresa que eu trabalhava, quando você precisava fazer uma reunião com mais pessoas, você tinha que ligar um por um. Tu tem disponibilidade tal dia? E aí aquilo às vezes demorava horas até o último dizer não posso. Daí tinha que voltar tudo e fazer tudo de novo. Então, quando eu conheci a agenda do Google, para mim foi um negócio sensacional. E estava ali há muito tempo, e está aqui há muito tempo, e a gente desconhece, né? Então, quantas outras automações nós temos disponíveis para nós que a gente não usa, né? Aqui, uma sequência operacional,
pré-pronta já, onde eu posso só conectar e trazer essa nova sequência operacional, e tem empresas que, né, o analista de engenharia digita letra por letra, fechar ombro, costurar o gancho, ainda tem, né, confecção que tem essa morosidade, onde uma ficha técnica demora 25 minutos para ser produzida, né? Etapas, o roteiro dessa peça, né? Enfesto, corte, decoração, silk, bordado, costura, lavanderia, acabamento, embalagem. Então, tem empresas que é digitado manualmente esse processo produtivo, etapa por etapa. Então, tem um operador que digita lá, enfesto, né? Próxima etapa, corte. E aí, aqui na Moldme, a gente tem a nossa ficha técnica que você já tem tudo na nuvem. Qual que é essa peça? Essa peça aqui, ela passa pela sublimação. Vou lá, pego o roteiro que tem sublimação. Está pronto. Um clique, está pronto esse roteiro, né? Uma peça uma calça jeans que vai para a lavanderia, mesma coisa. Essa peça, dei o início nessa ficha técnica, calça jeans, tal. Qual que é o roteiro? Esse roteiro aqui passa pela lavanderia, seleciono lá, lavanderia, já está pronto esse meu roteiro. Se eu precisar adicionar um bordado, né, é possível. Então, o dono, nós líderes, a gente tem que cuidar, e até aqui na Moldme mesmo, de vez em quando eu sou chamado a atenção, que a gente acaba gostando muito do operacional, de fazer, de pegar na mão, né, de ver o negócio manual ali acontecer, mas a gente precisa pensar no todo e focar no quanto que a gente pode estudar, trazer uma inovação aqui para o nosso dia a dia, da nossa confecção, e isso dá um impacto muito positivo em todos, né, em todo o processo, reduzindo custos e eliminando falhas e melhorando a nossa qualidade. Então, o gestor, ele precisa estar sempre voltado aqui. Será que esse meu processo, eu poderia fazer de um jeito melhor? Poderia fazer com uma automação? Existe algo no mercado que esse negócio, essa ficha técnica que eu estou demorando 20 minutos para fazer, poderia ser feito em 2 minutos, né? Então, imagina a gente ter uma equipe que também está pensando nessa inovação, né? Estar junto com a gente, né? Então, buscando ter melhores resultados na nossa operação. Aqui, treinamento e desenvolvimento, invista na capacitação pessoal e profissional da sua equipe, né? Participe dos eventos. A gente tem muitos clientes, hoje a gente tem muitos clientes na base, faltava um estado para a gente, aqui no Brasil, para a gente conquistar, que, se eu não me engano, era o Acre, o restante de todos os outros estados a gente já estava, e a gente já está presente em mais 15 países fora do Brasil, e muitos desses nossos clientes, eles acabaram conhecendo a gente na Febratex. E alguns clientes que a gente tem mais afinidade, acaba conversando mais, acaba tendo conexão no Instagram, ou até mesmo no LinkedIn, ver que esses clientes estavam na Febratex, assinaram a Moldme e também compraram máquina de bolso, máquina de zíper. Então, estar presente na Febratex ou em alguma outra feira têxtil, de confecção na sua região, faz você estar antenado e ver o quanto que os seus processos poderiam ser muito mais rápidos e de melhor qualidade do que esse processo manual que você tem, né, que nós temos. Ao implantar ferramentas, disponibilize tempo para que o colaborador realize esses treinamentos. Alguns clientes novos a gente precisa... e aí, quando que vai ser essa reunião, né? Quando que vai ser esse primeiro treinamento? E aí, às vezes, o colaborador está tão envolvido ali naquele papel, naquele giz, ele acaba, não, 5:30 da tarde, não, 6 horas, depois que eu fazer tudo. Então, o gestor precisa estar junto para disponibilizar esse tempo, esse colaborador conhecer essa ferramenta nova, seja o sistema de modelagem, seja um outro sistema da empresa, um ERP, para que esse negócio aconteça. Porque o mais triste de tudo é o proprietário da empresa comprar, adquirir, e a gente vê muito isso,
e não mudar, né? Às vezes a gente vê lá um plotter, lá, uma sublimação que não deu certo, e várias outras vontades que esse gestor teve, mas que não virou, que estava toda uma cadeia conectada com aquela, sempre foi assim, sempre foi desse jeito, então o gestor precisa estar junto para realizar esses treinamentos, né? Participe ou traga palestras sobre inteligência emocional, que a gente tem aqui na Mold-me, o pessoal do plano de saúde, dos nossos colaboradores, né? De vez em quando tem essas palestras, então, né, sua gestão, se a sua empresa tem plano de saúde, geralmente está conectado a essas palestras de inteligência emocional junto com o plano de saúde ou algum outro Sebrae, alguma outra sigla que pode estar apresentando isso para a sua empresa. E aqui na Mold a gente também tem um grupo de leitura, então, né, de vez em quando a gente escolhe um livro e a gente compartilha as informações de como que foi, qual que é a minha percepção, o que eu estou achando, então, é muito bacana, isso gera, né, engajamento, conexão com os nossos colaboradores, e um vai conhecendo mais o outro, e é muito divertido. Aqui, a gente trouxe esse slide aqui sobre reencantando o trabalho na confecção, né? Tem muitas empresas de confecção ainda que não têm rede social, e aí o colaborador nem consegue conectar que trabalha naquela empresa lá, então tem um tempinho para fazer as redes sociais da sua empresa. Se você não tem tempo, tem vários gestores de Instagram, de LinkedIn que fazem isso para você, tem várias empresas que cuidam do Instagram da sua empresa, que cuidam do LinkedIn da sua empresa, né? Valorize o impacto no setor têxtil na sua sociedade. Então, que legal entrar no LinkedIn de uma empresa e saber quantas vagas, né, quantos empregos ela gera, quantas famílias impactadas, né? Promova desafios com a sua equipe aqui nas redes sociais, dê um espaço para que as pessoas conversem com você, né? Então, seja um líder diferenciado, seja um líder que a sua equipe tenha prazer em estar com você, em estar junto, e é uma coisa que a gente sempre busca aqui na Mold. Eu, como gestor, sempre busquei, na minha carreira de gestão, dar o melhor para a minha equipe, né? O setor têxtil e de confecção faturou 7% a mais em 2024, comparado com 2023, então a gente acredita que o setor têxtil no Brasil continua, né? Nós, brasileiros, gostamos muito de moda e cada vez mais a confecção vai crescer. Então, vamos atualizar as nossas redes sociais, cuidar mais dos nossos colaboradores para reter aí esses talentos. Sugestões e perguntas? Nossa, o meu roteiro era de 45 minutos e deu 43 minutos. Eu falei 2 minutos mais rápidos aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, se alguém gostaria de mandar um comentário para mim. Já estou gravando. Eu vou, então, aqui para o próximo slide. Quem ainda não conhece a Mold-me, aqui, faça o seu teste grátis. Então, pode apontar aqui o seu QR Code, o seu celular para o QR Code aqui da tela, e você faz o seu teste grátis. De imediato, o sistema de modelagem, gradação, exportação, importação está liberado. E se você quiser conhecer todo o sistema, né, ficha técnica, formação de preços, ordens de corte, você pode entrar em contato com o nosso time de atendimento e solicitar, eu fiz aqui o teste grátis e eu gostaria de conhecer o sistema por inteiro. Libera ele para mim aí e a nossa equipe vai liberar para você, tá? Além do tradicional, né, que é o sistema de modelagem e o sistema de encaixe, a gente tem a formação de preços, que é um módulo que eu insisti muito em a gente lançar nesse módulo formação de preços, porque quando eu trabalhava na indústria, às vezes tinha uma referência, uma modelagem que eu liberava para a parte de engenharia e custos, e depois de alguns dias, essa peça voltava
para fazer algum ajuste. Ah, essa peça, você fez um babado aí muito volumoso, não fechou, esse preço ficou muito caro, tem muito consumo de malha, ou esse aproveitamento de encaixe não ficou bom, precisamos fazer alguma coisa nessa. E aí, quando eu entrei aqui na Mold-Me, eu falei, a gente precisa criar um módulo formação de preços. E hoje a gente tem um módulo muito legal para a confecção, que é, quando o modelista, quando o analista de encaixe finalizou esse módulo, quando ele finalizou esse encaixe, ali com a informação de qual que é o valor do tecido, se é uma malha, né, gramatura, o preço do quilo, se é um tecido plano, o valor do metro, quando ele finalizou esse encaixe, né, com as informações que ele passou, largura da malha ou do tecido e o comprimento da mesa e a grade, ele finalizou esse encaixe, ele clica no módulo formação de preços e aí ele já sabe qual vai ser o custo dessa peça em 2 minutos. Então, um negócio que criava no modelo antigo, uma situação que demorava, às vezes, 14 dias para ter um retorno, hoje, aqui na Mold-Me, o nosso cliente, ele tem 2, 3 minutos, ele já sabe quanto que vai custar essa calça jeans, quanto que vai custar essa camiseta, porque ele vai pegar essas informações do tecido, vai anexar os aviamentos, etiqueta, plásticos, tag, né, as informações que vai, botão, os processos produtivos, né, enxerto, corte, costura, lavanderia e os impostos, a margem de lucro. Então, 2 a 3 minutos, ele tem essa formação de preços e ele vai saber se essa peça está dentro do budget que ele poderia, ou ele vai precisar fazer algum ajuste, reduzir o valor um pouco do bordado, renegociar essa estampa. Então, ali, nesses poucos minutos, ele já sabe se essa peça vai ser comercial ou não, diferente do modelo antigo e arcaico, que muitas vezes o dono da confecção nem sabe mesmo se ele está ganhando dinheiro ou não. Teve até um caso de uma cliente que estava começando a marca, né, e quando eu apresentei para ela essa formação de preços, a formação de preços ditou, né, R$ 39,90. E ela estava vendendo a R$ 29,90. Ela falou, não, Joner, mas essa formação de preços tua está muito cara. Não, eu estou vendendo a R$ 29,90. Eu falei, tá bom, então vamos fatiar, né? Quanto que você colocou para a malha? Quanto que você colocou a margem de lucro? E no fim a gente descobriu que ela estava trabalhando no negativo. Em vez de ela ganhar dinheiro, ela estava tendo prejuízo. Esqueceu de colocar algumas etapas ali muito importantes na hora de fazer essa formação de preços. Então, se você deseja conhecer, aponte aí o seu celular, para o QR Code, conheça a Mold-Me e pode solicitar para conhecer o sistema por completo, tá? E se você gostaria de conversar comigo, esse aqui é o telefone, o WhatsApp da Mold-Me. Pode mandar um e-mail para mim, contato@moldme, ou me chamar aqui no WhatsApp, nesse número 33809444, que você pode tirar algumas dúvidas, conversar um pouco mais sobre alguns desses assuntos que eu levantei aqui, tá? Deixa eu cair aqui na minha tela do Meet. Qual a extensão do arquivo de encaixe? Hoje, Viela Uniformes, hoje, com muito orgulho, a gente fala que nós temos várias extensões, tá? Então, só de PLT, nós exportamos em 3 formatos de PLT, a gente exporta também DXF, EMF, SVG, então, a gente pode marcar, de você conhecer um pouco mais sobre as nossas exportações, mas hoje a Mold-Me é o sistema que melhor importa arquivos e melhor exporta arquivos, tá? A gente também tem uma extensão para as máquinas a laser do encaixe, então a gente tem clientes que têm máquinas de corte a laser e tem camadas, né? Então, uma camada do laser ele corta e a outra camada ele só dá uma queimadinha onde é o pique, assim, ou alguma marcação que precisa estar no seu painel, tá bom? Gostaria que você me chamasse e a gente pode fazer um teste aí dessa extensão do encaixe, tá ok?
Que prazer ter a Noeli aqui, tudo bem, Noeli? A Noeli tem uma marca em Jaraguá do Sul, e os meus sobrinhos já fotografaram um dia para a marca dela, já faz algum tempo isso, foi bem bacana esse dia. Vou parar aqui a gravação.